Vamos agora ao próximo tema. O adiamento da sessão do Congresso para análise de vetos presidenciais, que deveria acontecer na última quarta-feira. O Lira tá mandando recado, hein? Vou rever todos os vetos, pauta bomba, mas conseguiram adiar. Foi uma vitória para o governo. E isso significa que a relação do Executivo com o Parlamento pode ficar ainda mais estremecida. Ah, é? O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, anunciou o adiamento pouco depois de o presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmar ser muito ruim a não realização da sessão. O episódio contrariou Lira e o clima agora esquentou entre o governo e a cúpula da Câmara. Esse clima só tem piorado. E agora está pior ainda, porque não há harmonia sequer entre o presidente da Câmara e o presidente do Senado. É o que nós estamos falando. É aquela música, tá todo mundo louco, oba, tá todo mundo louco, oba. Meu Deus, que congresso, que país é esse? Aliados do governo acreditam que o adiamento garantiu mais tempo para negociar. Negociar em que sentido? Com parlamentares a liberação de emendas. De novo. Já o entorno de Lira critica a demora na apreciação dos vetos, porque entende que isso levará a um atraso na recomposição das emendas, ainda mais em contexto de ano eleitoral. Quer dizer, então, me parece que o problema maior são as emendas parlamentares. O problema maior é dar dinheiro para o parlamentar irrigar a sua região, onde ele tem interesse político, no ano em que o seu candidato a prefeito vai disputar a eleição. Então, se não mandar mais dinheiro para eu enviar lá para o prefeito fazer as obras, que podem ser nem tão importantes quanto a do outro município, tadinho, que não tem nenhum deputado, se não mandar essa grana para a minha base eleitoral, eu vou botar uma pauta bomba. Então, é aquele lema, sem dinheiro não há lealdade. Meu querido Magno Calm, tá feia a coisa, hein? Tá feia a coisa, Capês, e essa coisa só fica mais feia. O que a gente tem visto com as emendas é um sintoma de um problema maior, que é a total disfuncionalidade do nosso sistema político. Nós temos, nos últimos 10 anos, o aumento exponencial do volume de emendas e do volume de recursos apropriados pelo Legislativo para o emprego quase que direto, né, por meio das emendas, diretamente nas suas regiões. O que enfraquece não apenas a ação do Poder Executivo, mas também a força de coordenação dos líderes parlamentares. Antigamente, no governo Lula 1 e 2, como que o Executivo fazia as negociações com o Legislativo? O governo ia lá, fazia o acordo com os partidos políticos, nomeava um membro do partido político para o ministério e aquilo mais ou menos garantia a fidelidade daquele partido às bases, às propostas do Executivo. Isso se dissolveu nos últimos 10 anos, os parlamentares estão individualmente mais fortes e assim não precisam seguir a liderança dos seus partidos. Ou seja, nomear um membro de um partido político para um ministério já não garante os votos desse partido político no Congresso Nacional. E o que acontece nessa situação? Na ausência de uma agenda comum entre o comandante do Poder Executivo, ou seja, o presidente da República, e a maioria do Congresso Nacional, que são eleitos em geral com as suas próprias pautas para servir as suas próprias bases eleitorais, toda vez que o Executivo tem uma proposta, na ausência dessa agenda comum, uma negociação precisa ser aberta. E essa negociação, nos últimos anos, tem se caracterizado pela distribuição de emendas. No ponto dos vetos, por exemplo, um dos vetos mais importantes é sobre um montante que chega a quase 6 bilhões de reais em emendas. É uma das grandes discussões nesses vetos. No entanto, no último ano, em 2023, a gente se acostumou a ver volumes muito maiores do que esses 6 bilhões. A gente se acostumou a ver, por exemplo, votações que custavam para o governo em emendas 1 bilhão e meio de reais, que ultrapassavam em muito esse volume de emendas. Então, o que a gente tem nesse momento? Na ausência da possibilidade de ter um mínimo de acordo, e aí é um acordo de procedimento,
né? A gente vê as cúpulas da Câmara e do Senado não se entendendo com o Executivo, tem um problema de procedimento, mas não tem um problema de agenda. Na ausência disso, a única coisa que resta em termos de negociação é as emendas. O contribuinte perde de um lado, perde de outro. Se o governo não consegue fazer o acordo, o contribuinte perde, porque muitas emendas são distribuídas. Se o governo consegue fazer o acordo e vetar, o seu veto é derrubado e 6 bilhões, de novo, são impostos em emendas. Ou seja, é um perde e perde para o contribuinte. O Sérgio, o Magno lembrou bem, essa prática de emendas foi também no governo anterior, no governo Bolsonaro. Mas tem uma diferença, eu acho. O governo Bolsonaro terminou com um superávit de 54 bilhões de reais. E nós estamos agora nesse governo caminhando para 250 bilhões de déficit fiscal. A meta de zerar o déficit fiscal já está afastada completamente. E há líderes do governo dizendo que tem que gastar mais, porque está em ano eleitoral. Então eu vejo aqui também um problema fiscal relevante. E a nossa dívida pulou 30% para 1 trilhão e 200 bilhões de reais, está quase impagável. Então, se o governo não conseguir controlar essa fúria alimentar do Congresso Nacional, onde nós vamos chegar? Quer dizer, já deu ministérios importantes. É um governo que, inclusive, um dos grandes próceres da esquerda, o Zé Dirceu, falou: seu governo está ficando um governo totalmente sem a cara daquilo que foi prometido durante a campanha. Então eu pergunto para você, que vai ser preciso mais? Vai ter que dar 513 ministérios para o Lira ficar satisfeito? O que a gente precisa fazer, Capês, é discutir de forma mais profunda o formato dessa existência dessas emendas. Essas emendas nos deixam muito mais próximo de um sistema de governo parlamentarista do que, de fato, do regime que nós temos presidencialista. Cada dia que passa, e não importa as discussões, já percebeu, Capês, não importa o linha de frente, sempre tem na pauta emendas. As emendas que os deputados estão colocando ali a corda no pescoço do governo porque querem mais. A gente tem que fazer com que as pessoas entendam que é necessário discutir o fim das emendas. Essas emendas, elas só servem para alimentar as bases. E aí eu vou abordar um impeachment ou uma pauta-bomba, é o presidente da Câmara. Então, a forma que nós estamos atuando como regime de governo, será que está certa? Será que a gente não poderia começar a abrir uma discussão? Porque a gente dá muito poder para um governo eleito no Poder Executivo que cada vez gasta mais. O governo está gastando mais, os números não mentem. O déficit agora é de 50 bilhões para tentar chegar até 2025, ou seja, eles vão ter que recuperar mais dinheiro. Esse veto da remuneração aí não é à toa. Não é porque eles discordam ideologicamente, é porque eles precisam arrecadar mais. O governo precisa arrecadar mais porque ele está gastando muito, porque o governo que foi eleito, e aí, por mais que no governo anterior tivesse também emendas, este governo atual, por questão ideológica, ele acredita num Estado inchado, um Estado que tem que interferir em tudo. E isso é preocupante. Porque você que está em casa, quando você tem um problema financeiro, todo mundo tem. Aqui a Ana teve, o João teve, todo mundo tem. A primeira coisa que você faz, você fala assim, eu vou arrumar mais 3 empregos? Não. Eu vou aumentar imposto em casa? Não existe. O que você faz? Eu vou começar a pagar mais a luz, eu vou reduzir gasto. Em nenhum momento, Capês, a gente vê o governo aqui discutindo redução de gastos. A gente vê o governo apenas com o ministro da Fazenda falando, vamos taxar mais, vamos incluir mais gastos, vamos vetar a remuneração. Então, é complicado esse sistema. A gente tem que começar a discutir e aproveitar os anos eleitorais, não este que é a eleição municipal, mas para a próxima eleição, lembrar de tudo que é discutido aqui no linha de frente. Tudo que é discutido, porque a gente aqui tem um dever muito grande com todos os profissionais que tem aqui, de passar uma informação para você. Aqui a gente não está nem discutindo A, B ou C. A gente está dando informação. O governo gasta mais do que tem e está cobrando mais a população. Muito bem. Agora são, Ana Beatriz, importante informação, agora são 14 horas e 33 minutos, acredita? Nossa. Agora eu queria te ouvir. Não basta brigar judiciário com o legislativo, legislativo com o executivo, tem que brigar também o legislativo entre ele. Eu tô com medo. Desse jeito, vou falar uma coisa, tá pior que Corinthians e Vasco.
Ô, Capê, você sabe que ontem aqui no programa nós estávamos discutindo exatamente sobre essa falta de comunicação entre os poderes e dentro dos poderes. E alguns dos meus colegas de mesa defenderam que isso faz parte da democracia e que eles achavam que isso, inclusive, era saudável. Eu discordo e eu repito aqui a minha opinião no sentido de que existe uma diferença entre uma discussão saudável, um diálogo e o que está acontecendo agora no nosso Congresso, porque existe aí uma briga de egos, não tem como dizer outra coisa, e essa briga faz com que pautas de extrema importância para a nossa sociedade, para o nosso país, estejam paradas, interrompidas, por força de discussões que não vão levar nada a lugar nenhum. Cada um sempre quer defender os seus próprios interesses, isso é inerente. Mas dentro de um contexto de representantes do povo, as duas casas deveriam abaixar um pouco seus ânimos e tentar retomar o caminho do diálogo para que as coisas consigam caminhar lá dentro. Porque o país inteiro está parado assistindo às discussões, e dentro do poder legislativo e entre poderes. Muito bem. Meu querido João Belutti, dizem que esse é o custo módico da democracia. Tá caro esse custo módico, hein? Não, tá bem caro. E você vê, Capês, que as empresas funcionam, na verdade, é porque tem um chefe, né? Tem um chefe que manda e todos têm que seguir a diretriz do chefe. Já na política, como a gente vê, tem um monte de chefe, né? Tem o Arthur Lira, o Lula, o Pacheco, tem muitos chefes mandando. Então fica aquela coisa muito solta nesse presidencialismo à brasileira, onde o Congresso é cada vez mais forte, o Executivo cada vez mais esvaziado. Lembrando que esse esvaziamento do Executivo foi plantado no governo lá atrás, né, porque eles queriam muito combater o governo do Bolsonaro. E agora está tendo reflexos aqui para o próprio Lula, né, que ele fez a suposta frente ampla, que era mais frágil e inexistente do que qualquer outra coisa, para combater o Bolsonaro. E agora esse Congresso com musculatura também está indo para cima do Lula, né? A gente vê... Toda a discussão deles não envolve nenhum benefício para a população, envolve o benefício deles próprios nas suas bases eleitorais. Nós, como votantes, só temos o papel ali na urna e depois fica para eles. Eles fazem esse cálculo político o tempo inteiro. E conforme foi colocado aqui anteriormente também, precisa se discutir o sistema político. A gente tem, para parlamentares, mandatos ilimitados. Eles podem concorrer quantas vezes quiser. Tem parlamentar que está no 7º, 8º mandato, imagina isso. Acaba sendo um político profissional. No Senado, então, nem se fala, são 8 anos de mandato, né? É uma coisa assim que não faz sentido algum. Então, o sistema ele tem que ser discutido, concordo. Essa democracia, na verdade, é só uma fachada, né, para a gente pagar a conta e eles ficarem lá mandando. Eu acho que o ponto para eles é sempre o cálculo eleitoral, né? Qual vai ser o benefício eleitoral e de melhora para o país mesmo, a gente vê uma total ausência de agenda do governo.